Pessoal, vamos lá. Hoje nós vamos falar a respeito de manutenção corretiva e preventiva em equipamentos de informática. Tá? No dia a dia do trabalho, é muito comum acontecer alguns problemas no equipamento, tá? Porém, hoje nós vamos ver algumas ações que nós podemos tomar para minimizar isso. E nós vamos aprender hoje três tipos de ações muito importantes que nós vamos ter para melhorar o desempenho dos nossos equipamentos e também estar levando ao máximo o uso dos nossos recursos. Primeira coisa que a gente tem que entender que muito bem é o que é manutenção preventiva e o que é manutenção corretiva, tá? A manutenção preventiva, pessoal, ela é definida como uma manutenção proativa do equipamento. São ações que nós tomamos para evitar que qualquer defeito ocorra no equipamento. Ela envolve algumas tarefas, algumas rotinas, algumas ações que vão garantir que o funcionamento dos equipamentos vão estar ocorrendo da melhor forma possível, tá? Basicamente, a manutenção preventiva, ela tenta antecipar possíveis problemas que possam acontecer para estar, então, auxiliando ali no dia a dia. Então, vamos pensar dessa forma, tá? Dentro da minha sala de aula, todos vocês têm o costume de saber que é proibido a alimentação, tanto de líquidos quanto de sólidos, no ambiente da sala de aula, tá? Isso é uma ação preventiva, para evitar que resíduos sujem os computadores, que possa acontecer qualquer tipo de acidente com água, com refrigerante, ou seja lá qual líquido que for, tá? Naquele local. Então, nós tentamos criar um ambiente controlado, onde nós possamos minimizar, tá? Qualquer tipo de ação que possa acometer os nossos equipamentos. Isso é o que nós chamamos de prevenção, né? Existe um ditado muito importante que fala que é melhor prevenir do que remediar, tá? Mas caso nossas ações de prevenção não conseguiu, tá? Bloquear esses possíveis danos, e aí então nós entramos com a manutenção corretiva, tá? A manutenção corretiva, ela vem muito derivada da palavra reparo, tá? É quando nós vamos corrigir, reparar algum problema que está ocasionando ali naquele computador, naquele equipamento, né? Ela vai acontecer quando o seu computador, o seu equipamento, ele já quebrou, ele já parou de funcionar. Esse tipo de manutenção, ela tem por objetivo estar corrigindo os problemas desses componentes, tá? Ela tem o objetivo de estar ali reparando, restaurando aquele local de trabalho, tá? Então, nós entendemos, então, agora o que é uma manutenção preventiva e o que é uma manutenção corretiva. E fica uma pergunta, então. Qual é a mais importante? Dentro desse ambiente, pessoal, as duas manutenções no dia a dia do trabalho são necessárias e importantes, tá? Nós vamos ver no seguir, no continuar desse estudo, que não tem como ficar sem as duas. Sempre teremos essas duas presentes, tá? Sempre teremos essas duas manutenções ativas no dia a dia do trabalho, tá? Nem sempre nós vamos conseguir prevenir todos os maus que possam acontecer ou acometer os nossos equipamentos, tá? Então, a manutenção corretiva não temos como, tá? Isso é importante, viver sem ela. Porém, precisamos tomar algumas medidas, tá? Para que ela seja o mínimo possível utilizada. Quando a gente fala em manutenção, nós não podemos esquecer desses dois conceitos básicos, que são os hardwares e os softwares, né? Nós vimos aí, quem está aí desde o módulo aprendiz, no capítulo 3, a gente vê duas definições
dessas duas palavras muito importantes quando nós falamos em tecnologia. O que são os hardwares e o que são os softwares? Tá? Coloca aí no chat para mim o que é hardware e o que é software. Eu vou dar uns 30 segundinhos para vocês me responderem aí, tá? Que eu quero ver se vocês lembram aquilo que nós estudamos. Cadê? Vamos lá. O que é um hardware e o que é um software, pessoal? Quem ainda não lembrou, corre lá, Livro de Aprendiz, capítulo 3. Pessoal, hardware é o nome que nós damos a toda a parte física do nosso computador. É todas as peças, todos os componentes que compõem essa máquina. E não somente o nosso computador, tá, pessoal? Qualquer máquina de trabalho, toda a parte palpável, toda a parte física é denominada de hardware. Então, o que é software? Software é aquela aplicação, aquele programa, é aquele software lógico, né? Exemplos, alguns softwares que nós usamos no dia a dia, Word, PowerPoint, Excel, o próprio Zoom que nós estamos utilizando para ter essa aula é um software. Então, nós vemos aqui, então, que a manutenção, ela trabalha tanto no maquinário quanto nos programas. Nós precisamos entender que essa manutenção ela tem que ocorrer nesses dois ambientes, tá? Não adianta nada eu deixar todo o meu equipamento em perfeitas condições, deixar meus equipamentos, né, e ter algumas ações para prevenir a durabilidade ou que esse equipamento funcione de maneira perfeita, se eu também não controlo que os meus softwares trabalhem de maneira harmônica. Tá? Não tem como, apesar de nós classificarmos o computador dentro desses dois grupos, né, os hardwares e os softwares, não tem como nós pensarmos no computador separados. Porque se eu não tiver um hardware para funcionar, não adianta nada eu ter um software. Ele vai rodar aonde esse software? Ele vai funcionar em que máquina? Mesma forma, não adianta eu ter um software muito bom se eu não tenho uma máquina que compõe ele. Então, as duas coisas andam juntas. E eu preciso ter ações para que ambas funcionem da melhor forma possível. Tá? Dentro de manutenção preventiva, para a gente entender, bora viajar? Por que viajar arremete muito à manutenção preventiva? Sempre quando vai dando fim do ano, vai dando época de férias, né? A época que tem um recesso muito grande, feriados prolongados, muitas pessoas querem viajar, querem passear. E uma das ações que é mais difundidas, até mesmo pelo governo, é que você faça manutenção preventiva no seu automóvel. Tá? A manutenção preventiva é basicamente a manutenção de rotina que nós realizamos nos carros. Se eu quero viajar, então eu levo meu carro na concessionária ou na oficina, né, para fazer um check-up geral naquele veículo, se ele está em condições para que eu possa viajar e que no meio do caminho meu carro não quebre. Então, a manutenção preventiva é aquela manutenção que nós fazemos no nosso automóvel, aquela manutenção que nós fazemos antes das coisas acontecerem, para evitar que o pior aconteça. Tá? Então, algumas manutenções que nós fazemos no carro, tá? É verificar o nível do óleo, ou se é necessário trocar o óleo, as luzes de farol, como que está o funcionamento do motor e todas as outras partes do carro. A ideia é que tudo funcione em um sentido harmônico, tá? A manutenção preventiva é quando nós tomamos algumas ações, e agora vamos trazer alguns exemplos, para o ambiente, tá, de tecnologia, que é aquele que nós estamos envolvidos no dia a dia, tá? Exemplo de algumas manutenções preventivas.
É muito comum no dia a dia do trabalho, o funcionário eles tem ali aquela pausa de 10 minutinhos após 2 horas de trabalho, né, para tomar um café, para levantar suas cadeiras e tal. E o funcionário vai lá e pega seu café. É muito comum vocês notarem funcionários voltando para a estação de trabalho com uma caneca cheia de café, ou se alimentando ali naquele ambiente de trabalho, né? Pessoal, sempre que nós bebemos ou colocamos líquidos perto de equipamentos eletrônicos, tá? Nós estamos correndo o risco de entorná-los, seja por um acidente ou seja por uma irresponsabilidade. No dia a dia do trabalho, é muito comum a pessoa que, né, está ali trabalhando junto ao computador ter vários documentos ali, ter muitas coisas em cima da mesa que é por dia a dia de trabalho. Então, também é necessário, naquele ambiente, buscar ter uma organização, ter uma estação de trabalho organizada, onde cada coisa tem o seu lugar, onde, né, cada equipamento tem o seu espaço necessário, ok? Não adianta amontoar um monte de coisa no mesmo lugar, que uma vai acabar atrapalhando a outra. Então, tudo isso são ações que nós podemos ter. Nesse período que nós estamos aqui de reclusão, é muito importante, né, que todo dia a gente escuta falando, passem álcool em gel, tomem banho, lavem as mãos, cuidem bastante da sua higiene pessoal, evite o contato com outras pessoas, né? Então a gente escuta isso toda hora. Na estação de trabalho também é muito importante que nós cuidemos da higiene daquele lugar. De tempos em tempos é necessário fazer uma limpeza, passa um pano, limpa com álcool, ok? Não deixe juntar lixo no seu lugar de trabalho. Mas isso a gente está falando até agora da parte dos hardwares, né? Do mouse, do teclado, do monitor, do gabinete, das peças do computador, de uma calculadora que seja. Como que a gente pode também tomar cuidado dos nossos softwares? Nós falamos muito lá no módulo aprendiz, no capítulo 2, principalmente, a respeito de antivírus, né? E do firewall, do Windows. É muito importante, pelo menos uma vez por semana, você está passando antivírus no seu computador, verificando se tem atualizações no Windows, se os aplicativos que vocês estão usando saiu alguma atualização, tá? Lembra, pessoal, toda vez que nós navegamos na internet, querendo ou não, nós estamos sujeitos, tá, a que algum problema ocorra, ou que nós contrariamos um vírus, ou que qualquer tipo de malware ou malefício acomode os nossos equipamentos. Então, também é necessário ter ações para prevenir isso, tá? Então, tenha sempre, pessoal, pelo menos, assim, não agora só no seu trabalho, mas também nas suas casas, um momento em que você vai fazer uma verificação periódica do seu equipamento. Eu sempre falo com vocês que é muito importante, pelo menos uma vez ao ano, tá? Você está enviando o seu equipamento, fazendo a verificação junto ao profissional de tecnologia, né? Fazer uma formatação periódica. Tudo bem, pessoal? Todas essas ações são importantes para que no dia a dia do trabalho, tá? Tudo ocorra da melhor forma possível. E a manutenção corretiva? Parou. No meio do expediente, as coisas pararam. E agora? O que nós vamos fazer? É aí que a manutenção corretiva entra. Basicamente, o que ela vai fazer, tá? Você vai chamar um técnico ou alguma pessoa responsável pela manutenção e vai estar destinando aquele equipamento, tá? Nós vamos ver, pessoal, que a manutenção corretiva, nós temos um pensamento muito equivocado a respeito dela. A gente vai pensar assim que a manutenção corretiva é só quando estragou algum equipamento. Mas, se nós olharmos de um ponto de vista, tá, produtivo e de economia, nem sempre é necessário ou vale a pena ter ações de prevenção com alguns determinados equipamentos. Porque, às vezes,
o método de prevenção acaba sendo mais caro do que o reparo daquele equipamento. Como assim? Sim, existem algumas situações, pessoal, que a necessidade de se ter prevenção é tão alta que não compensa, tudo bem, o reparo. Como assim? Vamos olhar uma empresa que tem alguns computadores funcionando e ela deveria ali, né, ter pelo menos os equipamentos principais, uma refrigeração, até mesmo porque esses equipamentos trabalham normalmente 24 horas, 7 dias por semana, sem parar, né? Então, ele tem um desgaste muito alto, uma sobrecarga muito alta, e muitas empresas têm que manter um ar-condicionado funcionando ali 24 horas para manter aquele equipamento ventilado, refrigerado, porque isso é prevenção, a gente está lá na área de prevenção, para que a vida útil daquele equipamento possa ser usufruída ao máximo. Só que será que realmente vale a pena eu gastar tanto assim agora com energia, com um equipamento que é de fácil troca, ou um equipamento que não é tão essencial assim? Tá? Então, essas ações têm que ser muito bem avaliadas para saber quando é a melhor situação para usar a manutenção preventiva e quando é a melhor situação para usar a manutenção corretiva. Eu trouxe aqui para vocês algumas vantagens e desvantagens dos dois tipos de manutenção. Até manutenção corretiva, ela tem vantagens e desvantagens. Vamos começar com a preventiva, que talvez é que a gente mais se afeiçoa. Algumas vantagens da manutenção preventiva. A gente tem reduzir o risco de quebra, envelhecimento e degradação dos equipamentos e maquinários. Então, quando eu uso a manutenção preventiva, eu busco reduzir qualquer dano nos meus equipamentos. Ela busca manter a conservação através da troca e manutenção de peças, tá? Não necessariamente eu preciso, isso é importante, pessoal, esperar o equipamento estragar para o substituir. E aqui eu quero abrir um parênteses bem interessante. Será que vale a pena esperar o equipamento estragar? Se é um equipamento de difícil troca? Tá? Como assim? Trocar o equipamento quando ele começa a apresentar, tá, alguns sintomas de defeito, para a empresa e para os funcionários é muito mais vantajoso. Tá? Porque meio expediente, um dia que aquele funcionário não tem equipamento adequado para o trabalho, a empresa está tendo prejuízo. Porque aquele funcionário não está produzindo ou não está produzindo quanto poderia. Então, é necessário também ser feita essa avaliação. A manutenção preventiva, ela evita, tá? Ela busca evitar a manutenção corretiva, que vai acontecer após um dano ou quebra, tá? Então, é aquilo que eu estou dizendo. Não necessariamente é inteligente esperar os equipamentos estragar para corrigir. Se eles estão começando a apresentar ações de que possa vir a um problema, já é importante fazer a troca daquele equipamento e já mandá-lo para manutenção, tá? Para assim o expediente se manter estável. Ela também busca diminuir e prevenir altos custos com a aquisição de novos equipamentos. Vamos lá, pessoal. Se a gente tem tempo e planejamento, nós conseguimos fazer orçamentos, se programar para fazer uma compra, e isso se retorna em economia. Nós conseguimos comprar materiais mais baratos, aproveitar uma promoção, ou fazer uma compra talvez um pouco maior nesse momento, mas que nós vamos utilizá-la durante um período maior. Então, é importante na prevenção eu buscar esses pontos, tá? E principal, reduzir o custo para a nossa empresa. Quais são as desvantagens? Às vezes, em alguns casos, a manutenção preventiva pode se tornar um processo caro. Como eu falei, as empresas que têm que deixar, às vezes, um ar-condicionado 24 horas ligado, tá? Esse é um processo que pode se tornar caro. Por isso que tem que ser feita uma avaliação se compensa ou não ter essa abordagem para aquele equipamento.
Se ela não realizada, ela pode causar uma organização bagunçada do estoque de peças e elementos de manutenção. Uma forma, assim, que nós precisamos entender que na manutenção preventiva, ela tem que caminhar junto, tá, com organização, senão não vale a pena. Não existe manutenção preventiva desorganizada, ok? Então tem que haver uma organização, senão, além de você não estar fazendo corretamente a manutenção preventiva, você pode estar gerando mais problemas do que deveria. Quando não bem planejada, ela pode causar diminuição na qualidade do serviço, além de atrasos na produção. Lembra, pessoal, toda vez que nós tomamos atitudes de prevenção, isso demanda-se tempo. Se não é feito de forma planejada, esse tempo pode acabar se tornando um desperdício. E isso vai acarretar numa diminuição de produção ou num serviço mal prestado, tá? Então tem que tomar muito cuidado com esse ponto também. Nas vantagens, pessoal, nós temos ali nas vantagens agora da manutenção corretiva, tá? Ela diminui, né, as perdas de produtividade quando planejadas. Como assim? Pessoal, se eu tenho equipamento de baixo custo ou de fácil troca, não preciso perder tempo com prevenção. Porque a prevenção muitas vezes vai ser mais cara do que o próprio equipamento. E se eu encontro ele com facilidade, simplesmente usufruir daquele equipamento até que, enquanto ele der, e depois fazer a troca se for algo rápido, é uma vantagem da manutenção corretiva. É uma excelente opção para máquinas de baixa prioridade e pouco uso, como eu estou dizendo, tá? Então, não adianta muito eu gastar muito dinheiro ou muito tempo, que tempo também é dinheiro, com um equipamento que ele não tem uma prioridade muito alta ou que ele não tem um uso muito alto, tá? É uma excelente opção quando a exigência da substituição de peças auxiliares de baixo custo, tá? Se eu tenho uma peça que é baixo custo, que é uma peça barata, muitas vezes é melhor fazer simplesmente o descarte da peça velha ou a peça estragada por uma peça nova, tá? Lembra que eu falei, pessoal, os tipos de manutenção têm que ser analisados e avaliados, ok? Para que o nosso ambiente de trabalho possa usufruir da melhor produtividade possível. Agora, quais são as desvantagens da manutenção corretiva? Quando não planejada, ela possui um maior custo, tá? Se eu não conseguir me planejar, eu vou ter que comprar uma peça, um equipamento urgentemente. Isso aumenta muito o custo, na grande maioria das vezes. Ela pode ocasionar a parada da produção, e isso aqui é muito importante. Funcionário deve ser produtivo. Se por uma falha de equipamento, ele deixa de produzir, a empresa está tendo prejuízo dobrado, tá? Pode exigir equipes terceirizadas e aquisição de peças em caráter de urgência, tá? Algumas áreas, se a prevenção falhar, pode acabar tendo um desgaste necessário contratar novas pessoas para estar fazendo a devida manutenção. E por último, a manutenção corretiva, quando não bem executada, pode causar acidentes e danos ao meio ambiente. Tá? Exemplo, tá bem simples. Se eu estou com a minha mesa bamba, ok? E tem ali meus equipamentos, meu trabalho e meu funcionário trabalhando ali. Se eu não corrigir esse problema da cadeira, da mesa, tá? Pode estar cometendo aos funcionários, e eu como funcionário também posso estar na situação de acontecer algum acidente. Algo muito simples, tá, pessoal? A própria cadeira que nós utilizamos para trabalhar. Eu gosto de contar um pouco da minha história, que eu usava uma cadeira daquela de plástico para trabalho, e eu ficava muitas horas em cima dela. Só que chegou um tempo que começou a me dar dor na coluna por causa da má postura. Tá? Não era uma cadeira adequada, não conseguia colocar a planta dos meus pés calçadas devidamente na posição correta para o trabalho. Isso começou a gerar dor na minha coluna. Então, nesse momento, eu tive que, não podia ficar naquela situação, gastei um bom dinheiro e comprei uma cadeira nova. O que eu poderia ter feito, talvez, com um pouquinho mais de planejamento, comprar uma cadeira, talvez até de igual, num preço muito mais alto.
Na manutenção preventiva no computador do trabalho, existem várias medidas que nós podemos tomar, incluindo a instalação da atualização do Windows, a verificação de vírus, malware, né, a execução de programas de limpeza, a verificação de antivírus, né, elas devem ser executadas no mínimo uma vez por semana, como eu havia falado com vocês, tá? Então é importante que pelo menos uma vez por semana nós tiremos ali 20 minutinhos, tá? Para estar fazendo uma manutenção no nosso computador. E essa manutenção, pessoal, é muito praticada pelo próprio funcionário, tá? Isso não é o técnico que tem que ver, não, o próprio funcionário, tá? Tem que ter um treinamento ali para o funcionário aprender como ele pode fazer essa manutenção preventiva nos computadores do trabalho. Em cima ainda desse tema, né, a gente precisa certificar, né, que todas as partes do computador estejam funcionando corretamente, tá? Se o firewall está devidamente aplicado, lembra lá, quem está com dúvida no firewall, capítulo 2 do livro de aprendiz, hein? Só dá uma lida lá, eu não vou entrar muito dentro do assunto de firewall, senão a gente vai ocupar muito tempo da aula de hoje, tá? Também cuidado com as práticas de download, tá, pessoal? Cuidado onde vocês vão pegar os arquivos, cuidado onde vocês vão pegar essas informações. É muito importante que vocês façam uso dessa ferramenta que é o download de fontes seguras. Tomar cuidado com picos de energia e superaquecimento, tá, pessoal? Lembra que eu falei em sala. Equipamentos eletrônicos, eles não se dão bem com calor. Tá? Não deve ser posto equipamentos eletrônicos na presença do sol. Eles têm que ficar, tá, em locais cobertos, arejados, bem protegidos. E muito cuidado com picos de energia, pessoal. Lembra que eu falei? O problema da tensão elétrica não é quando ela cai, mas é quando ela retorna, que ela ainda está instável. Então, a energia caiu, pode ser coisa... Ah, minha avó que faz isso, professor. Minha mãe que fala isso. Tira geladeira, desliga a televisão quando cai a energia. Mas são as atitudes importantes a se tomar, por causa que quando a energia retorna, ela normalmente retorna estável. Uma forma que a gente pode ver aí é quando a energia cai, se você deixa o ventilador ligado, quando ela retorna, o ventilador ele gira numa velocidade muito mais intensa, tá? Porque aquela energia ela vem com uma intensidade muito maior e isso acaba causando uma sobrecarga que pode causar danos a equipamentos, tá? E, lógico, precisamos manter nossos equipamentos com uma rede elétrica adequada, né? Então, ter sempre um no-break, um estabilizador ali no seu computador para evitar esses danos por energia. E aí, vamos verificar os equipamentos agora. Dá uma olhada no equipamento que você está usando aí, no seu celular, no seu computador, a televisão da sua casa, o seu ventilador. Você já olhou se você realmente está fazendo a manutenção preventiva ou a corretiva de forma correta? Você já parou para avaliar se realmente você precisa, né, deixar aquela poeira em cima do teclado, aqueles farelos de biscoito, aquela sujeira que dá no ventilador de teto, que às vezes a gente esquece de limpar, né? Lembra, pessoal? Manutenção preventiva, ela é em todos os equipamentos, tá? Porque se eu não limpo a poeira do meu ventilador, na hora que eu boto ele para rodar, essa poeira vai sair dele. A poeira que está ali por cima vai sair. Onde que ela vai se alojar? Nos outros equipamentos. Então é importante manter todos os equipamentos, até mesmo de nossas casas e do nosso local de trabalho, limpos. Pessoal, hoje nós falamos um pouquinho sobre manutenção preventiva, a manutenção preditiva e a manutenção corretiva. E, pessoal, vamos lá. Professor, você não falou sobre a manutenção preditiva. Eu falei sobre ela de maneira embutida na preventiva. Porque o que é manutenção preventiva? Algumas ações que eu planejo para prevenir qualquer dano. E a preditiva? Basicamente, são essas ações aplicadas, tá? Então, numa organização de trabalho, eu preciso buscar a prevenção, praticar essa prevenção e, quando não possível, praticar a correção desses equipamentos. E hoje, como de costume, exercíciozinho para vocês. Tá? Eu vou botar isso também lá no grupo de vocês. E eu quero saber, se vocês gravaram aí, vocês aprenderam, o que é uma manutenção preventiva? O que é uma manutenção corretiva? E quais as atitudes podemos tomar no local de trabalho para contribuir com a manutenção preventiva? Quais ações que vocês podem ter no local de trabalho para prevenir
qualquer dano. E quais ações você não tomava e pretende tomar após a aula de hoje? Eu também quero descobrir aí, tá? Vocês vão enviar isso aí por e-mail para mim, lá no infosebrac2016@gmail.com, que é o e-mail de costume. Eu gostaria de agradecer aqui a atenção de todos, tá? Tá aí meu telefone, meu e-mail. Tudo bem, pessoal? Precisando, vocês podem me mandar mensagem. Vou disponibilizar também um PDF da aula de hoje lá no grupo, para que vocês possam estar pegando algumas informações para ajudar vocês a responder as perguntas e também a aprofundar os seus estudos.